Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre gravidez após os 40. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita, que daí você sempre fica sabendo dos vídeos que eu tô postando, além de me ajudar. E me siga nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, que eu tô diariamente postando conteúdo sobre saúde da mulher. Essa foi uma sugestão de vídeo que eu recebi lá no Instagram pra falar, poxa, tô grávida após os 40 ou tenho 40 e estou pensando tentando engravidar. Quais são os cuidados? O que tem alguma diferença? Qual que é a questão de se engravidar após os 40 anos? Então vamos falar sobre isso. Eu sempre gosto de começar a falar assim, a gravidez após os 40, ela é automaticamente uma gravidez de risco ou ela só é uma gravidez com mais risco? Quando a gente usa esse termo, eu tenho uma gravidez de risco, geralmente isso se refere a uma gravidez que está com alguma alteração. Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, o meu bebê é muito pequeno, o meu bebê tem uma alteração fetal, uma malformação. Isso são coisas que colocam essa mulher como uma gravidez de risco. Quando a gente fala de gestações acima dos 40 e na verdade até acima dos 35, 38, mas quanto mais idade, maior é isso que eu vou falar agora, o que acontece é que essa mulher ela tem mais risco de desenvolver algumas doenças, tanto gestacionais maternas como fetais. Mas se você é uma mulher de 40 anos que já está numa gravidez mais avançada ou até está no final da sua gravidez e apesar da sua idade você não desenvolveu nenhuma dessas doenças e o seu bebê não tem nenhuma alteração, você não tem uma gravidez de risco só porque você tem uma idade mais avançada. A questão é que você tem um maior risco de ter doenças, mas se você passar pela gravidez sem ter doenças e chegar no final sem desenvolver nenhum problema, você vai ter uma gravidez de risco habitual. A gente nunca usa o termo baixo risco, na verdade é risco habitual, que seria o risco normal de qualquer gravidez, já que na verdade todas as gravidezes têm algum risco, né? Então, não é automaticamente gravidez de risco, mas sim existem algumas doenças, tanto fetais quanto gestacionais, que são mais prováveis de acontecer quando a gravidez acontece em uma mulher acima dos 35 e particularmente acima dos 40 anos, mas não é certeza que elas vão acontecer e não é automaticamente uma gestação mais perigosa apenas pela sua idade. E quais são essas doenças que podem ser mais comuns de acontecerem? Eu já falei aqui, né, as duas mais comuns e mais frequentes de acontecerem durante a gravidez em qualquer idade, na verdade, mas que nessas idades mais avançadas, particularmente após os 40, elas são mais prováveis de acontecerem do que em mulheres mais jovens, é diabetes gestacional e hipertensão gestacional, e no caso da hipertensão, todas as doenças que podem decorrer de uma mulher com hipertensão gestacional, como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, né? Então, quem tem mais do que 35 anos e está tendo a sua primeira gravidez após os 35, por exemplo, já é considerado como alto risco para pré-eclâmpsia. Tem um vídeo aqui em que eu explico como que é feito o cálculo de risco para pré-eclâmpsia, que é algo que é feito no primeiro trimestre da gravidez e que se você, independente da sua idade, mas a idade é uma das coisas que conta, né? É identificado que você é um alto risco para pré-eclâmpsia, você precisa fazer um tratamento preventivo durante a gravidez com algumas medicações para reduzir o risco de você ter pré-eclâmpsia lá para frente. E idade acima de 35 anos, não é nem acima de 40, e primeira gravidez já é sozinho um motivo de você ser alto risco para pré-eclâmpsia e tem indicação de fazer esse tratamento que eu indico no outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só assistir o vídeo que está aqui no card. Além dessas duas doenças mais comuns, pessoas com um pouco mais de idade têm, na verdade, mais chances de desenvolver doenças no geral. Mulheres mais velhas, estatisticamente falando, claro que pode não ser o seu caso, tem mais chance de já ter um colesterol alterado, de já ter, às vezes, uma doença autoimune. Então, no geral, uma mulher de 40 anos tem mais chance de ter alguma questão de saúde do que uma menina de 20, mas é claro que tudo que eu tô falando aqui de risco é estatisticamente. No seu caso específico, você vai avaliar com o seu médico e você de 40 anos saudável pode ser muito mais saudável do que uma menina de 20 com doenças, né? Então a idade é um desses fatores que a gente vai levar em consideração. E uma das coisas que mais preocupa uma mulher com mais idade que vai engravidar
é a questão da síndrome de Down. Então, o que é essa questão de risco de síndrome de Down e qual que é a relação da síndrome de Down com a idade da mulher em uma gravidez? A gente sabe que quanto maior é a idade da mulher, maior é a chance de ocorrência de um bebê com síndrome de Down, que se chama, o nome técnico, né, se chama trissomia do 21, que é uma cromossomopatia, que significa que o bebezinho, em vez de ter 46 cromossomos, ele tem 47 e tem um a mais do cromossomo 21. Então, o normal assim, o comum de pessoas que não têm síndrome de Down é ter 2 cromossomos 21 e quem tem síndrome de Down tem 3 cromossomos 21. Existem outras síndromes que também aumentam o risco com a idade materna e que são pesquisadas e investigadas na gravidez, que são a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18, e a síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13, mas essas são doenças muito mais raras do que a síndrome de Down. Então acaba que o que a gente mais vê no dia a dia é a síndrome de Down, que é o que as pessoas acabam conhecendo mais. Mas essas 3 doenças, essas 3 cromossomopatias são coisas, né, são alterações que são identificadas e investigadas no morfológico de primeiro trimestre, que é aquele exame que a gente faz entre 11 e 14 semanas. E também hoje em dia existe o NIPT, que é um exame de sangue da mãe, que é meio que a mesma técnica diagnóstica da sexagem fetal, que é possível você descobrir o sexo do bebê pelo sangue da mãe a partir de 8 semanas, é possível você descobrir essas cromossomopatias também pelo sangue da mãe a partir aí de 10 semanas mais ou menos, através desse exame que se chama NIPT. E também tem um vídeo aqui explicando em detalhes o que é esse NIPT. Então, sim, uma mulher de 40 anos tem mais chance de ter um bebê com síndrome de Down do que uma mulher mais jovem. Mas qual é esse risco? Ainda é um risco muito baixo. Na maioria dos casos, menor do que 1%. Então, às vezes, a pessoa... Quantas vezes no consultório eu já não vi mulheres falando assim, eu até queria tentar engravidar agora, mas eu tenho muito medo de ter um bebê com alguma alteração, então eu acho melhor nem tentar. Como se esse risco fosse 40%, 30%, mas ainda assim, de 100 bebês, na pior das hipóteses, um deles vai ter alguma alteração. Então, mesmo com 40, mesmo com 43, mesmo com 44 anos, a sua chance de ter um bebê normal do ponto de vista genético é muito maior do que a chance de ter um bebê com alguma alteração genética, mesmo síndrome de Down, mesmo essas cromossomopatias que eu falei. Como existe esse risco maior, alguns profissionais e algumas mulheres também podem optar por realizar esses outros exames mais aprofundados, digamos assim, que não são pedidos de rotina nas gestações de mulheres mais novas e que também não são obrigatórios nessas gestações de mulheres com uma idade mais avançada, mas que é uma opção caso essa pessoa ou caso o profissional indique no seu caso, né? Que seria a realização do NIPT. Existem vídeos aqui na playlist de medicina fetal em que eu explico os exames diagnósticos que existem, mas só a idade materna não seria indicação de realizar exames invasivos, como biópsia de vilo, icório e amniocentese, porque esses exames invasivos eles têm um pequeno risco de fazer alguma coisa com a gravidez, né, de prejudicar a gravidez, e que por mais que ele seja muito, muito pequeno esse risco, só é justificável se é um exame necessário, extremamente necessário. Hoje em dia, com o advento do NIPT, que é esse exame de sangue que não causa mal nenhum para a gravidez, porque é só um exame de sangue, e que ele não é 100% também, mas ele tem uma capacidade de detectar essas síndromes de até 99%, algumas até mais do que 99%, para esses casos em que a gente tem um bebê estruturalmente normal, que o morfológico está normal, mas que só pela idade, só pelo risco basal da idade, a mãe está preocupada e quer fazer, seria indicado se for a realização do NIPT e nunca dos testes invasivos. Os testes invasivos eles são indicados apenas quando a gente já tem um bebê que tem alguma alteração que faz a gente pensar que ele tem uma chance maior de ter alguma alteração genética e não um bebê saudável que só teria um risco maior pela idade da mãe. Então, basicamente é isso. Se você quer engravidar depois dos 40, 35, 38, 40, 41 anos, é importante você saber desses possíveis riscos, mas vale a pena lembrar que tem muito apavoro por aí. Muita gente aterroriza essas mulheres
mulheres, sendo que a maioria das mulheres, principalmente se você fizer um pré-natal bem feito, cuidar de você direitinho, se alimentar bem, fazer atividade física, fazer os seus exames todos na época certa, você muito provavelmente tem uma chance muito maior de você ter uma gestação normal do que você ter uma gestação com alguma doença. Então, se esse for o seu sonho, se esse for o seu desejo, espero que esse vídeo tenha te tranquilizado um pouco, na verdade. É claro que existem quadros mais graves e mais sensíveis, enfim, mas quando a gente está falando estatisticamente, a maioria dos bebês e das gestantes de 40 anos ou de mais de 40 anos vão ter gestações normais, e mesmo que você tenha uma diabetes, uma pressão alta, são coisas que na infinita maioria dos casos, se bem tratadas, também não trazem consequências muito graves, nem para a mãe nem para o bebê, e você vai ter um bebê saudável em casa, né? E agora, só para fechar esse vídeo, nem é muito tema, mas eu vou falar um pouquinho sobre fertilidade. Aqui a gente está falando assim, eu já engravidei, qual é a chance de eu ter alguma alteração nessa gravidez? Devido àquela questão genética que eu falei, que tem mais risco de alterações genéticas no geral, em bebês, em mulheres acima de 35 anos e de 40 anos, também existe uma maior chance de perda gestacional no início da gravidez. Porque essas alterações genéticas que eu citei, a trissomia do 13, 18 e 21, são alterações que permitem a evolução do bebê. Ele cresce, e principalmente o 21, que é a síndrome de Down, ele cresce, vive e envelhece, né? Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, são pessoas normais, que vivem uma vida inteira. Mas existem outras alterações genéticas, outras trissomias, que são incompatíveis com a vida e que muitas vezes são as causas de perdas gestacionais precoces que acontecem, abortos espontâneos precoces, né? Que acontecem durante todas as idades das mulheres. Mas a chance de você ter essas alterações e, portanto, a chance de você ter uma perda gestacional precoce no primeiro trimestre também é maior nos extremos da vida reprodutiva, né? Tanto em adolescentes muito jovens quanto em mulheres em idade um pouco mais avançada. E a questão da fertilidade daí é um outro campo total, assim, né? De será que eu vou conseguir engravidar após os 40? Isso também é uma questão por si só, que mulheres acima dos 40, na verdade, quanto maior é a sua idade após os 35, estatisticamente falando, a sua chance de engravidar é menor, ao ponto de que mulheres acima de 41 anos têm uma chance de fertilidade natural menor do que 1%. Eu conheço diversos casos de mulheres que engravidaram após os 41, mas frente a esses casos e essas histórias que a gente ouve, tem muitas outras mulheres tentando engravidar que não conseguem. Então isso também é um tema para outro vídeo, né, de fertilidade após os 35, 38, 40, 41 anos, mas aqui só uma pequena pílula sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões de outros vídeos ou dúvidas, podem deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.